turmarinha do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nesta aula temos ali uma continuação de um assunto que já vimos, que é a questão da curiosidade. Você sabia que um texto de curiosidade também se enquadra num texto no gênero divulgação científica? E é sobre isso que nós trataremos, sobre textos de curiosidade, mas nós já vimos alguns. O que nós faremos agora? Produziremos. Aliás, nós não. Você vai prestar atenção em cada detalhe da aula, anotar, conversar com seus colegas e professores e produzirá o seu. Aqui é um exemplo. Vamos começar? Então vem comigo. Olha só. Produção de curiosidade é o título desta aula. Nesta aula, produziremos um texto do tipo Você sabia que? A partir da leitura de um texto de divulgação científica. Vale ressaltar que vocês devem se ater à atenção e só fazer anotações ao final da aula, ou rever a aula pausando para seus registros. Antes de suas produções, tirem as dúvidas com seus professores. Eu preciso destacar que nossa curiosidade no modelo estilo Você sabia que? Então, somente faça anotações ao final. Prestem atenção, participem oralmente e bora lá! A habilidade desta aula para os meus amigos professores também com uma sugestão de aprofundamento. Preparação para a produção de verbete de curiosidade. Para produzirmos com qualidade, primeiramente leremos um texto de divulgação científica. Desta forma, reuniremos as informações necessárias para a nossa produção do verbete de curiosidade, também conhecido como Você sabia que? E eu tenho uma imagem bem curiosa nesta tela, que é um céu estrelado. Está meio escuro, mas tem vários pontinhos brilhantes. Então, olha só, valeu, oráculo, olha que lindo, né? Olhar uma noite assim, essas cores misturando-se entre tons de azul mais claro e mais escuro, e os pontos mais cintilantes são as estrelas, ou seja, falaremos de estrelas. Vem comigo, vamos falar de estrelas. Leitura do texto de divulgação científica. Por que as estrelas parecem piscar no céu? Você já olhou o céu limpo, com noite estrelada, e notou que as estrelas parecem piscar? Se tentar fixar seu olhar, verá o pisca-pisca de estrelas. Isso acontece por causa de um fenômeno que os cientistas chamam de cintilação, que ocorre devido ao deslocamento da luz das estrelas em direção à Terra. Os astrofísicos explicam que o efeito de pisca-pisca que vemos nas estrelas é porque cada luz passa por várias camadas de gases em diferentes temperaturas e em movimento constante, presentes na atmosfera da Terra. Por isso, o que vemos, na verdade, é o tremor da luz destes astros que parecem nos cumprimentar com piscadas. Portanto, quanto maior for a trajetória da luz entre as camadas gasosas da atmosfera e maior estiver a movimentação dos gases que ultrapassa, também a cintilação será maior e melhor percebida aqui na Terra. Se você nunca reparou neste fenômeno, tente. Escolha uma noite estrelada e comece a observação pela estrela mais próxima de onde estiver. Assim,
as estrelas também piscarão um lindo boa noite para você. Gente, esse texto também é uma adaptação minha, mas existem pesquisas muito profundas, né, sobre a história da cintilação. Deixa eu falar uma coisa. Vocês já tiveram essa impressão? Se não, é uma experiência bem legal. Observa o céu. E se você está numa cidade mais interiorana, longe aqui da capital de São Paulo, geralmente o céu é mais limpo ainda. É mais fácil de notar. Certo? Fica a dica. Agora, nós temos que produzir um texto de curiosidade, um verbete. Você sabia que? O que acontece? Aqui, por que nós lemos esse texto primeiro para produzir? Porque nós precisamos de material, conteúdo. Então, nós temos um fato que nós precisaremos, assim, fazer uma pequena curiosidade sobre ele. Então, como que a gente começa? Planejamento da escrita. Agora, faça uma segunda leitura, destacando os pontos mais importantes que despertaram a sua curiosidade. Aqui, gente, é um passo importante. Destacar os pontos que vocês acharam mais importantes. Eu não voltarei ao texto para isso, é a oportunidade de vocês fazerem na sua escola e com os seus pros. Só que eu tenho algumas perguntinhas aqui que nortearão depois a nossa produção. O que nós temos que ter o olhar para quê? Primeiro, temos que pensar, para quem vamos escrever? Então, é um público-alvo para todas as crianças, certo? Lembrando que isso aqui é uma sugestão minha, vocês podem criar a de vocês. Segundo tópico, onde será exposto, ou seja, a nossa publicação? Onde iremos veicular o nosso trabalho? Na aula de língua portuguesa do CMSP. No caso, esse texto aqui meu. Terceiro, quais temas serão escolhidos? Quer dizer, o assunto que nós escolheremos. A explicação de por que as estrelas parecem piscar no céu. Né? Gente, eu vou só corrigir aqui, ó, de porquê. Aqui tem que ser um porquê juntinho. Ó, a gente tem uma aula de língua portuguesa só sobre porquê. Foi um erro meu de digitação. Então, nós estamos planejando, ó, estamos no nosso planejamento como se fosse um roteiro para a nossa produção textual. Agora, produção de texto, você sabia que? Eu deixei o início, justamente você sabia que com a reticências, esse modelo que eu pus no título, e eu coloquei a seguinte sugestão. As estrelas não piscam no céu como nos parece? Temos essa impressão porque vemos a cintilação das estrelas, ou seja, o deslocamento da luz das estrelas em direção à Terra. Olha que coisa, a gente já está bem resumido, né? Os astrofísicos explicam que o efeito de pisca-pisca que vemos nas estrelas é porque cada luz passa por várias camadas de gases em diferentes temperaturas e em movimento constante, presentes na atmosfera da Terra. Então, o pisca-pisca é o tremor da luz desses astros. Percebam o seguinte, eu produzi esse texto exatamente baseado no artigo de divulgação científica. Quando eu inicio, quando eu coloco você sabia que, e finalizo com reticências, percebam que eu inicio a próxima justamente com reticências, demonstrando que essas duas partes se completam. Você sabia que as estrelas não piscam no céu como nos parece? Eu finalizo com uma pergunta. É aí a nossa dica para a curiosidade, que vai instigar o leitor a ler esta resposta, ler esta continuação. Aqui eu coloquei em palavras bem objetivas o que significa, no caso, esse fenômeno da cintilação.
No segundo parágrafo, que geralmente, gente, não é obrigatório, ele pode ter parado aqui, eu fiz uma explicação. Na verdade, eu dupliquei a explicação que estava no próprio texto científico. Por que isso? Para justificar a minha apresentação, o meu primeiro parágrafo. Isso é uma dica, certo? Não é obrigatório, mas é uma dica. Nosso texto ficou curto, porque geralmente um texto de curiosidade ele é objetivo, por isso ele está objetivo, mas bem explicado. Outro exemplo que nós temos aqui, e eu vou chamar a atenção para o início. Você sabia que eu tenho um ponto de interrogação? Eu já inicio o texto com uma pergunta, meu que está acentuado, por ser pergunta. E aí, aqui no meu início de parágrafo, eu não tenho reticências, eu tenho direto uma resposta. As estrelas não piscam no céu. Olha, eu tenho uma afirmação. Como nos parece, mas temos essa impressão porque vemos a cintilação delas, ou seja, o deslocamento da luz das estrelas em direção à Terra. Percebam que a mudança na escrita é muito sutil aqui. Ou seja, bem simples, mas eu só mudo o foco da escrita. Quero ver vocês produzirem e compartilharem. No nosso segundo parágrafo, eu tenho: os astrofísicos explicam que o efeito de pisca-pisca que vemos nas estrelas é porque cada luz passa por várias camadas de gases em diferentes temperaturas e em movimento constante, presentes na atmosfera da Terra. Então, o pisca-pisca é o tremor da luz desses astros. Notaram que eu usei o mesmo parágrafo? Na verdade, o que eu tive a maior modificação nesse outro exemplo foi no primeiro. O segundo parágrafo, além de estar presente no texto original, eu também aproveitei para lá melhorar a minha explicação nos dois verbetes de curiosidade. E se você ficou curioso, ótimo, porque eu estou curiosa para ver o seu texto de curiosidade. Combinado? Escolha o assunto, pense no que achar interessante ou pegue este mesmo texto e crie a sua versão. Quero ver compartilhado, hein? Ó, isso vai ser super legal. É muito bom quando vocês compartilham. Mas a nossa aula já está chegando ao fim. Tem um roteirinho no mural da galerinha para que vocês também aprofundem o conhecimento de vocês com dicas para que vocês estudem, né, e aprimorem esse conhecimento. O que aprendemos? Na aula de hoje, planejamos e produzimos um verbete de curiosidade, mais conhecido como Você Sabia Que?, baseado em um texto de divulgação científica. Gente, lógico que a gente pede que vocês avaliem a nossa aula positivamente, para que a gente possa realmente, a partir de suas sugestões, melhorar cada vez mais, certo? Agradeço sempre a parceria, continuem assistindo às outras aulas, umas complementam as outras. E eu tenho certeza que o conhecimento que você adquire e compartilha, você aprenderá muito mais, certo? Então, muito obrigada, até a próxima, tchau, tchau!